Eu trago uma mensagem aos irmãos que ela tem uma ligação com a palestra que vai acontecer dentro de poucos minutos, né? Essa mensagem fala de recomeço, hora de recomeçar. Meu irmão, quando esse mundo pesado pelas pessoas do mal lhe ferir, lhe esmagar, está na hora de recomeçar. Recomece a lutar, pois quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto a você, só duvidar, é hora de recomeçar. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora de recomeçar. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor se ocultar, quando o peito for vazio e o abraço lhe faltar, está na hora de recomeçar. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe amparar, quando a força do que é ruim conseguir lhe derrubar, está na hora de recomeçar. Recomece a levantar. E quando a falta de esperança decidir lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez, meu irmão, está na hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meus irmãos, é sempre preciso de um final para podermos recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Pois nem sempre engatar a marcha ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna quem lhe quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste e reaprenda na dor. Recomece, se refaça, lembre sempre do que foi bom. Construa cada sonho, redescubra cada dom. Reaprenda, meu irmão, quando errar. Aproveite, acima de tudo, quando acertar. E se um dia, lá na frente, a vida lhe der uma ré, recupere sua fé. Sempre é hora de recomeçar. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração. E aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Quem sabe me ajuda. Nossa Senhora, me dê a mão do meu coração.
sobre mim tuas mãos. Aumenta minha fé e acalma meu coração. Grande a procissão a pedir a misericórdia e perdão, a cura do corpo e pra alma a salvação. Pobre pecadores, ó Mãe, tão necessitado de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade, piedade de nós. De joelho aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Com vocês, Nossa Senhora, Nossa Senhora, me dê a mão do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Que assim seja. Muito obrigado, seu Hélio. Como sempre, né, o seu Hélio sempre emocionando a gente, né, com as suas canções, né, seu Hélio? Obrigado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho, né? Eu até na chamada da palestra, para quem recebeu, né, a gente colocou lá que a gente gostaria mais de fazer um bate-papo para tirar as dúvidas, né, sobre o assunto mediunidade. Quem aqui já recebeu essa mensagem que tem mediunidade? Quem já recebeu? Alguém já falou assim, você tem mediunidade? Tá. E o que é isso? O que vem a ser a mediunidade? Né? Então, assim, vamos começar um pouquinho explicando o que é isso. Nós somos formados, a gente poderia falar assim, por três partes, né? Nós temos um espírito, nós temos o perispírito e nós temos o nosso corpo. Esse nosso corpo nada mais é, nessa nossa vida, do que uma roupa, uma veste. E o perispírito, ele liga o nosso espírito a esse corpo. O dia que nós desencarnarmos, o perispírito vai se soltar desse corpo, vai se libertar desse corpo, vai tirar essa veste, e aí vai ficar só o espírito e o perispírito. Então o perispírito, na verdade, ele é o corpo do espírito. É ele que nos liga ao nosso corpo físico aqui. Sendo assim, então nós todos temos um espírito, correto? Nós todos temos um espírito. Nós todos temos faculdade mediúnica. Né? E o que é a faculdade mediúnica? Nós temos vamos dizer assim, a predisposição de nos comunicarmos com o mundo espiritual. Médium, né? A gente fala, então é a intermediação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então todos nós temos a faculdade mediúnica. Todos nós somos influenciados pelos espíritos, né?
Na questão 459 lá do Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou à espiritualidade se nós éramos influenciados pelos espíritos. A espiritualidade respondeu que sim, tanto os nossos pensamentos como as nossas ações. E nós somos até mais influenciados do que nós imaginamos. Então muitas vezes a pessoa, a gente fala assim, veio uma ideia agora, eu tive uma ideia. Com certeza, essa ideia teve uma influência espiritual. Nós somos, a gente costuma usar um exemplo assim, é como se a gente vivesse dentro de um aquário, certo? E nós temos a água, vamos dizer assim, são os fluidos. E esses fluidos são emitidos pelos espíritos e são emitidos por nós também. Então toda vez que eu estou, vamos dizer assim, com a frequência que a gente fala, a frequência baixa, uma frequência negativa, eu vou emitir esses fluidos negativos e automaticamente eu vou atrair esses fluidos negativos também. Então eu vou atrair os espíritos que a gente chama de espíritos inferiores. Toda vez que eu tiver com uma frequência boa, que a gente fala, uma frequência positiva, eu vou estar emitindo fluidos positivos e também vou receber fluidos positivos dos espíritos superiores. Então é eu que determino quem vai estar perto de mim, quem vai estar do meu lado. Se são os inferiores ou se são os superiores. Então, se todos nós temos essa faculdade mediúnica, todos nós podemos desenvolver a mediunidade. Mas aí então, o que é ser médium? Todos nós temos a faculdade mediúnica. Mas o que diferencia isso de ser um médium? O médium é aquela pessoa que se propõe a estudar a doutrina espírita, a estudar o espiritismo, a trabalhar a sua mediunidade e buscar a sua evolução espiritual. Então isso seria o médium em relação a todas as pessoas que têm a faculdade mediúnica. Mas assim, as pessoas que receberam essa mensagem, você tem mediunidade. O que acontece? Nosso espírito, ele emana uma energia, nós estávamos falando de frequência, e essas pessoas que geralmente recebem essa mensagem que tem mediunidade, essa energia, essa frequência, ela é bastante alta, ela é bastante forte. É como se fosse uma luz em torno aqui do nosso corpo, alguns falam áurea, e os espíritos, eles veem nessa luz. Eles não sabem se você estuda a mediunidade, se você é um médium ou não, eles veem na sua luz e vêm sugar essa energia. Então, às vezes, a pessoa não tem esse conhecimento de médium, e aí, claro, se aproximam tanto os superiores como os inferiores, vai depender da frequência da pessoa. E esses espíritos ficam ali sugando essa energia. A partir do momento que a pessoa começa a estudar a doutrina e começa a trabalhar a sua mediunidade, essa energia que estava disponível, vamos dizer assim, ela começa a ser canalizada para essa atividade, para esse trabalho que esse médium faz num centro espírita, por exemplo. E aí essa energia ela não fica mais disponível, ou fica à toa, como se poderia dizer, para qualquer espírito que se aproxime poder aproveitar essa energia. E a gente também, como médium, a gente aprende também algumas técnicas para que a gente não seja sugado, que suguem a nossa energia de qualquer forma. Certo? A mediunidade, então assim, ela não tem idade para aparecer. Tem crianças que têm mediunidade, jovens que têm mediunidade. Aí eu falo essa mediunidade ostensiva, tá? Essa mediunidade aflorada. Tem crianças, tem jovens, tem pessoas de mais idade. Ela não escolhe cor, raça, não escolhe grau de instrução, não escolhe cultura, não escolhe nada. Mas aí como é que eu venho com essa mediunidade? Lá no nosso planejamento reencarnatório, eu aceitei vir com essa mediunidade. Ou eu pedi para vir com essa mediunidade ostensiva.
Por quê? Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que numa outra vida eu prejudiquei muitas pessoas. Talvez até matei, roubei, enfim. E nessa nova vida eu venho para evoluir e para corrigir esses males que eu fiz. Então eu peço, ou me é sugerido, vir com uma mediunidade ostensiva, que a gente fala, para poder ajudar as pessoas. Só que quando a gente nasce, a gente esquece disso tudo. A gente esquece do que a gente planejou lá no plano espiritual. E aí durante a vida vão surgindo alguns sinais de mediunidade. Às vezes a criança já começa a ver espíritos, e aí os pais, né, sem saber, sem ter esclarecimento, levam no médico. O médico às vezes começa a dar remédio de sistema nervoso, ou algo assim, né? Às vezes leva onde na igreja que frequenta, e lá o padre, ou o pastor, alguém, né, fala, isso é coisa do mal. E aí o que acontece? Acaba se bloqueando a mediunidade. E aí a criança cresce achando que aquilo é errado, que aquilo é do mal, que aquilo não é bom. Tem muitos casos assim, né? Só que, claro, depois numa fase adulta, se ela for a algum centro espírita ou for pedir alguma ajuda, vai receber essa mensagem que tem mediunidade. E aí daí então ela vai começar a entender o que aconteceu com ela lá quando era criança. Certo? Então assim, a gente tem muito preconceito sobre a mediunidade, né? As pessoas não têm muito esclarecimento sobre isso. Então a medicina às vezes trata como loucura. Tem pessoas às vezes que estão internadas lá nas clínicas, nos hospícios, como loucas, e na verdade são médiuns. Só que foram no médico e falaram, eu ouço vozes. Aí o médico já, vou dar um remédio aqui, né, como psiquiatra, alguma coisa assim, vou tratar essa loucura. Então infelizmente isso acontece. É falta de conhecimento das pessoas, falta de esclarecimento. E aí a criança, né, eu estava voltando ali aquele exemplo, quando numa fase adulta vai procurar um centro e aí recebe essa informação. E aí ela faz uma retrospectiva da vida dela e ela começa a entender as situações que ela viveu. Outra situação também, e às vezes por que essa pessoa vai num centro? Essa pessoa, geralmente, um quadro muito, que acontece muito, é a pessoa ter uma série de problemas de saúde, ela vai no médico, ela faz exames e não consegue diagnosticar nada. E ela vai no médico, faz exames, em uma hora é isso, outra hora é aquilo, e ninguém consegue um diagnóstico do que ela tem. A pessoa também tem dificuldades em relacionamentos. É uma pessoa bipolar. E aí, claro, às vezes ela acaba procurando ajuda no centro espírita, né? Não só por problemas de saúde, mas por problemas também de relacionamento. Então, por quê? Ela é uma pessoa que, talvez sem ela saber, ela é a todo tempo sugada essa energia dela, dos espíritos que se aproximam dela. Geralmente são espíritos inferiores, são espíritos zombeteiros, como a gente fala, e vão bagunçar a vida dela. Vão causar dor física, ou vão causar uma bipolaridade. Então a pessoa se torna uma pessoa bipolar, ninguém mais aguenta ficar do lado dessa pessoa, as pessoas se afastam, aí a pessoa tem problema no trabalho, a pessoa tem problema no seu relacionamento afetivo, a pessoa tem problema com os filhos, enfim, a pessoa tem problemas com todo mundo. E aí vai, às vezes, além da medicina, vai no psicólogo, vai no psiquiatra, e começa a ser tratada, e às vezes até chega a uma depressão, e às vezes até chega a um suicídio. Ou às vezes até acaba numa clínica psiquiátrica, internada, sendo diagnosticado como louco ou como louca. Então, às vezes, né, as pessoas recebem a mensagem, você tem mediunidade.
ninguém pode obrigar ninguém a trabalhar a sua mediunidade. Nós temos o livre-arbítrio. Só que, infelizmente, o caminho do médium que não trabalha é um caminho igual a esse que eu acabei relatando. Aí é o que nós chamamos de mediunidade destratada, que é uma mediunidade que não é trabalhada. Então você começa a ter problemas físicos, você começa a ter problemas emocionais, você começa a ter problemas aí nos seus relacionamentos, nos seus convívios, e a sua vida toda fica de cabeça para baixo, como a gente fala. E aí você só vai conseguir controlar tudo isso se você trabalhar a sua mediunidade. Então, quando alguém fala para você assim, você tem mediunidade, você precisa trabalhar, você precisa realmente trabalhar. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, comece a estudar um pouco. Nós temos 2 livros de Allan Kardec, que são o Livro dos Espíritos. Aqui tem mais de 1000 perguntas e respostas que Allan Kardec fez a espiritualidade com as respostas. Uma delas é aquela questão que eu falei para vocês, a 459, em que ele pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida. E a resposta é sim, mais do que a gente imagina. E Allan Kardec também escreveu o Livro dos Médiuns. A gente recomenda que leia primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, ou leiam os 2 livros juntos, porque ambos se completam. Tem informações do Livro dos Médiuns que vai precisar que você busque uma bibliografia no Livro dos Espíritos. Mas assim, eu vou estudar, Luísio, e daqui a 2 anos eu volto para trabalhar. Não. Não funciona assim. O que acontece? Você precisa estudar e ao mesmo tempo trabalhar. Certo? Por quê? Se a gente lembrar um pouco da Bíblia, né? Jesus, quando foi convidar os apóstolos, ele não chegou lá nos apóstolos e disse, tanto que naquele tempo não tinha muito livro, né? Ele não chegou lá e disse, vocês leem esses livros aí, daí, quando vocês terminarem de ler, vocês me procurem. Né? Ou imagina se tivesse já internet naquela época, YouTube, né? Jesus ia dizer assim, vocês pesquisam doutrina espírita, cristianismo lá no YouTube e depois vocês me procuram. Né? Não é assim que funciona. Então assim, a gente e trabalhar ao mesmo tempo. Por quê? Se a gente pensar assim, por exemplo, eu não sei nadar. Eu posso ler todos os livros de natação, saber todos de cor, mas eu vou saber nadar? Não vou saber nadar. Nunca entrei na água, né? E aí o que acontece? Daí tem muitas pessoas que perguntam assim também, mas eu não posso desenvolver a minha mediunidade sozinho? Mas se eu for aprender a nadar, eu li todos os livros, aí eu vou lá na praia, né? Ou no rio, ou na piscina, e eu vou me meter lá na água sozinho. O que pode acontecer? Se afogar. Eu vou me afogar, com certeza. Então, o ideal é você estudar e você trabalhar num centro espírita. Por quê? Você vai ter orientação de pessoas que já estão trabalhando há mais tempo e poderão lhe orientar da melhor forma. Então, o ideal é o quê? É você trabalhar e estudar. As duas coisas ao mesmo tempo. Né? Lembra lá o conceito de médium que a gente estava falando? Aquele que estuda a doutrina espírita, que trabalha e também busca sua evolução espiritual. Esse é o conceito de médium. Então, eu não quero trabalhar minha mediunidade, eu não quero saber disso. Tudo bem? Só que assim, infelizmente, vai colher os frutos da sua decisão. Como eu falei, ninguém pode obrigar ninguém a trabalhar a sua mediunidade. Mas cabe a cada um buscar a sua evolução e trabalhar ela da melhor forma possível. Jesus também, quando convidou os apóstolos, convidou-os para o trabalho. E também não falou, vai ser assim, vai ser assado. Simplesmente falou, vou fazer vocês pescadores de almas. Mas por que, então, essa missão, né? Vamos falar assim de missão.
eu posso ter vindo com esse dom, ou porque eu tenho muita dívida para pagar, mas eu posso também ter pedido para vir com essa missão para ajudar as pessoas. Então, independente se eu vim pagar a dívida, ou se eu vim com esse dom para uma missão, o que importa é que eu tenho essa missão para cumprir. E eu tenho que cumprir ela da melhor forma possível. Ah, mas será que eu não consigo passar essa mediunidade para outra pessoa? Não. Porque fui eu que pedi, fui eu que assumi o compromisso. Lá no planejamento, meu planejamento reencarnatório, fui eu que assumi esse compromisso. Então, eu tenho essa missão. Aí o que acontece? Às vezes a pessoa passa uma vida inteira, não trabalha a sua mediunidade, não faz nada, acaba numa situação dessa, né, que a gente estava falando, que lá no plano espiritual novamente vai pedir para voltar e vai pedir para vir com a mediunidade. E vai vir novamente. E assim vai. Talvez eu já estou aqui umas 10 vezes, talvez só agora estou trabalhando, não sei. Né? Posso já ter trabalhado um pouco também em outra vida, mas talvez não trabalhei o suficiente. Porque se a gente olhar bem, a nossa missão nesse mundo qual é? Será que é eu nascer, crescer, casar, ter filho, trabalhar e desencarnar? Não. Nós viemos com a missão de ajudar uns aos outros. E ser ajudado também. Porque às vezes a pessoa pode pensar assim, ah, mas eu não quero ir lá ajudar os outros. Mas quem é médium, quem trabalha, sabe. O maior ajudado é o próprio médium. É o próprio médium. Por quê? Como eu falei lá atrás, está canalizando a energia dele em favor de alguém, em favor do próximo, e não está deixando essa energia disponível para os espíritos inferiores, para os espíritos zombeteiros. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode perguntar, gente. Luiz, assim, o quanto a gente se beneficia na vida profissional, na vida conjugal, nos relacionamentos, né? E quando tu vê, tu vai agregando muitas pessoas em tua volta e tu vai ajudando naturalmente, né? Que não seja um peso. Quem tem mediunidade, que não sinta como é um peso, bem pelo contrário. O benefício que nós temos é maior de todos, né? E eu estou cumprindo com a minha missão. Eu sempre digo, a gente não pode esperar a vir 200, 400 reencarnações, porque senão, como tu falasse, a gente só fica, vem, come, namora, casa, tem filho, trabalha. E daí, o que tem mais? E o vazio, né? Então, esse vazio se preenche com desenvolvendo a mediunidade. É um dom tão maravilhoso que a gente se comprometeu, com certeza, seja qual motivo, mas assim, a gente tem que enfrentar esse desafio, né? Não se omitir. É importante que a gente tenha consciência disso. Assim, não, eu vou fazer minha parte, chega. Né? Eu acho que é necessário ouvir esse chamado e se determinar. Sim. Né? A dona Cida estava falando aqui, ela já trabalha como médium, né? Que não é um fardo para nós isso, é uma coisa leve, né? Não pensem vocês assim, mas... porque às vezes as pessoas nem... eu não quero compromisso. Mas é um compromisso? Mas não é um compromisso que a gente poderia dizer um compromisso chato. É um compromisso bom, muito pelo contrário. É um compromisso leve. Isso nos renova, isso nos ajuda, como a dona Cida estava falando aqui, e ajuda em outros campos da nossa vida. Porque como eu estava falando, né, a mediunidade destratada, você vai tendo uma série de problemas, você vai trabalhando a tua mediunidade, essas situações que você vivia aí no seu cotidiano, né, com dores físicas, vão passando, né? Quantas pessoas chegaram aqui antes de trabalhar a mediunidade e tinham enxaqueca? Hoje a enxaqueca sumiu, não tem mais, né? Pessoas com outros problemas também de doença que começaram a trabalhar a mediunidade, sumiu as doenças. Pessoas com problema de relacionamento, não vou dizer que sumiu, mas diminuiu. Ou até se tem a
Se toma uma decisão. Toma uma decisão. Também, uma coisa importante que a dona Cida está falando aqui, né? O que acontece, assim, né? Vamos falar por experiência minha, né? 2 anos frequentando o centro, começamos aí a trabalhar. A espiritualidade vai nos abrindo um caminho e às vezes o que acontece? Tem pessoas que estão do nosso lado, mas infelizmente são pessoas que usam, vamos falar assim, uma máscara. Aquelas pessoas que você acha que são seus amigos, aquelas pessoas que você acha que te querem bem, enfim. E quando você começa a trabalhar a tua mediunidade, essas máscaras vão caindo. A própria espiritualidade vai te mostrando quem é quem. E aí às vezes aquela pessoa que tu achava que, esse aí é meu amigo, meu amigão. Aí vão acontecendo situações e vão te mostrando que não é bem assim. Então a própria espiritualidade, vamos dizer assim, ela vai se encarregando de afastar de você as pessoas negativas e de trazer para perto de você as pessoas positivas. Só que são coisas assim que a gente não via, vamos dizer assim, ou a gente não tinha noção de como era. Então, até isso vai acontecendo. Pessoas vão se afastando de você e pessoas vão se aproximando de você. Mas é essa situação de cair a máscara, sabe? Porque você está trabalhando a tua mediunidade e a espiritualidade está te amparando. Então, aquelas pessoas que estavam próximas a você, que diziam ser seus amigos, automaticamente eles vão se afastando. Você não precisa nem brigar com elas, nada. Elas automaticamente vão se afastando de você. E você vai atraindo pessoas mais positivas. Então a tua vida vai melhorando. A tua vida afetiva vai melhorando também. A tua vida profissional também vai melhorando. Porque aí você começa a enxergar coisas que antes você não via. Né? Mas aí, poxa, será que eu era cego? Não sei. Mas tem coisas que, depois que a gente começa a trabalhar a mediunidade, a gente vai ficando mais alerta para algumas situações. A gente vai ficando, talvez, vamos falar assim, com mais conhecimento para encarar as coisas. Conhecimento que eu falo, conhecimento espiritual. Certo? Então, assim, não vou dizer assim, eu vou trabalhar minha mediunidade, então eu também não vou ter problemas. Não, também não é por aí, né? Mas eu vou aprender a enfrentar os problemas. Se antes os problemas talvez para mim eram muito grandes, hoje talvez não são tão. Mas por quê? A minha fé, a minha espiritualidade vai ajudando a resolver essas situações. Mas aí então, como é que eu posso começar a trabalhar? Se apresenta aqui na casa, né? A gente vai direcionar dentro dos setores aqui da casa, para a pessoa poder trabalhar. Né? Eu, quando vim trabalhar aqui no centro, as primeiras vezes que eu vim no centro como paciente, já tinham me falado que eu tinha mediunidade. Eu nem sabia o que era isso, mediunidade. Né? Me explicaram um pouco, mas eu fui estudar. E aí comecei dando palestra, primeiramente. Mas toda vez que eu entrava aqui na casa, as minhas mãos já começavam a formigar. Sabe? E aí o Júnior sempre dizia que a minha mediunidade é mediunidade de cura, que eu tinha que trabalhar no fluido. Mas aí eu comecei dando palestra. Tal. Aí um dia eu cheguei para o Júnior e disse assim, Júnior, agora eu quero trabalhar. Aí o Júnior me levou ali para fluido e disse, faz a imposição de mãos. Comecei a fazer a imposição de mãos. E aí eu comecei a sentir coisas que até então eu não sabia que eu poderia sentir. Claro, não eu, né? Sou um instrumento. E comecei a receber mensagens também. Então às vezes a pessoa fica assim, mas o que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir fazer? Mas se me falassem antes de eu começar a trabalhar, você vai conseguir isso e isso, eu não acreditaria. Eu? Né? Na verdade não sou eu sou um instrumento. Então, conforme você vai começando a trabalhar, você vai desenvolvendo a tua mediunidade.
É claro que você tem que trabalhar e estudar também a doutrina espírita. Então você vai desenvolvendo a tua mediunidade e você vai vendo que você consegue, claro, você é um instrumento da espiritualidade. Você vai conseguindo desenvolver ela cada vez mais. Só que o que determina isso? É uma palavrinha. Querer. Eu tenho que querer. Eu quero. Né? Eu não vou trabalhar a minha mediunidade porque fulano falou. Não, eu realmente quero. E querer realmente de coração. Você se entrega a isso, e aí sim você começa a abrir a tua mediunidade para ser um instrumento da espiritualidade. Então, às vezes as pessoas ficam em dúvidas assim, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir. Mas eu acho que isso não é para mim. Mas eu acho que eu não tenho condições para fazer. Não. Se a gente voltar de novo lá na história dos apóstolos, Jesus foi buscar pescadores. Naquela época já existiam doutores da lei, já existiam pessoas estudadas. Jesus não foi lá convidar os doutores da lei. Jesus foi lá convidar os pescadores. Então pessoas simples, mas que tinham um coração puro e que realmente queriam fazer alguma coisa. Então, o início de tudo é a gente querer. Eu quero ser um instrumento. E aí você se colocar à disposição da espiritualidade para poder trabalhar e para poder fazer isso. Não precisa ter medo. Muita gente diz assim, mas eu tenho medo. Mas medo do quê? A espiritualidade também, ela vai, no caso, trabalhando você aos poucos. Né? Não vai vir tudo de uma vez só para você. Conforme você vai estudando, conforme você vai aprendendo. Então não precisa ter medo. Né? E a gente sempre diz assim, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Então se me perguntasse assim, Aloysio, tu quer ser o que atende ou o paciente? Pois eu quero ser o que atende. Então a gente prefere atender do que ser o atendido. Né? A gente prefere ser o médico do que ser o paciente. Então, mas claro, não só por isso, né? É porque realmente a gente quer de coração. Então assim, muitos dos médiuns aqui, eu me incluo nisso também, chegamos aqui como pacientes, fomos tratados, mas também recebemos a mensagem de desenvolver a mediunidade, e desenvolvemos, e hoje estamos aí. A maioria dos médiuns aqui, claro, os que já vieram de outras casas, também passaram por uma situação, né? Porque o que acontece, né? A maioria vem pela dor. A minoria vem pelo amor, mas a maioria vem pela dor. Então vem pela dor de um problema de saúde, vem pela dor de um problema às vezes emocional, psicológico, ou afetivo, enfim, de relacionamento, e acaba sendo tratado e acaba virando um trabalhador na casa. É isso que a gente tem que ter em mente. Estudos mostram que uma mediunidade destratada equivale a 100 TPMs. Então vocês imaginam. Uma TPM já é complicado, né? Coloca vezes 100. Vezes 100. Então por isso que a pessoa às vezes acaba ficando sozinha, né? A pessoa, né? Aí a gente fala TPM, mas é TPM para os homens também, né? Então assim, por isso que às vezes a pessoa acaba ficando sozinha, né? Porque ninguém suporta ficar do lado de uma pessoa assim. E isso vai acontecendo também gradativamente com o passar dos anos, né? Não acontece de uma hora para outra. Né? As pessoas vão se afastando, enfim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sobre mediunidade? Alguém quer dar um testemunho, falar alguma coisa? Não é um dragão de 12. Não é um dragão de 12 cabeças. Não precisa. Isso. Quem vê vulto é médium? Quem vê vulto é médium? Sim, com certeza. Mas aí assim, as pessoas às vezes ficam falando, né? Mas eu não quero ver isso, eu não quero ver aquilo. Mas você também não é obrigatório ver, né? Você pode receber uma mensagem, né? E você vai ver também a partir do momento que você esteja preparado para isso. Pode só sentir. Pode só sentir.
Por exemplo, eu sou médium, eu trabalho aqui na Fluido, então o nome já diz, fluidoterapia, eu trabalho com fluidos, eu trabalho com energia. A gente procura trocar a energia do paciente, tirar a energia negativa, colocar a energia positiva. E no nosso trabalho de fluido, tanto eu como os outros médiuns, às vezes a gente recebe mensagens também para o paciente. E aí às vezes a mensagem vem para falar, e às vezes vem também, não fala tudo, ou fala devagar, porque a pessoa também não está preparada, certo? Mas assim, tudo depende também da sintonia da pessoa que nós estamos atendendo, né? Porque como a gente fala assim, depende mais da fé de vocês, nós estamos à disposição, mas se a pessoa que está ali sendo atendida não tiver fé, eu também não consigo, nós médiuns não conseguimos sentir muitas coisas e falar muitas coisas. Agora, se a pessoa tem fé e ela está conectada, né, com certeza a gente vai poder ajudar bem mais, certo? Então, na Fluido, porque às vezes a pessoa fala assim, mas o médium só incorpora? O médium só psicografa? Não. Na verdade, o que acontece? O médium, ele pode receber as informações de várias maneiras. Ele pode psicografar, ele pode incorporar, ele pode falar uma mensagem, mesmo ele estando consciente, mas ele está recebendo essa mensagem. Então existem várias maneiras. É claro que existe o médium que a mediunidade dele é mais direcionada para a incorporação, com certeza. Existe o médium que a mediunidade é mais direcionada para a psicografia, como foi o Chico Xavier, ele psicografava. E existe o médium também, como a gente chama aqui da fluidoterapia, o médium de cura, que ele trabalha com os fluidos, mas também ao mesmo tempo ele também pode receber uma mensagem e falar para a pessoa. Então não existe assim, eu sou médium só disso, eu sou médium só daquilo, certo? Mas cada um tem uma especificação, é melhor em um tipo de coisa, desenvolve mais aquilo, vamos falar assim, né? Então assim, você não precisa ter medo, porque a tua mediunidade ela vai ser desenvolvida de acordo com a tua vontade e com o teu desenvolvimento. Então necessariamente você não vai ver, talvez você vai sentir, talvez vai vir mensagens para você, mas você vai trabalhar isso dentro de um centro espírita, onde você vai ter outras pessoas que já trabalham há muito tempo, e você vai ter esse amparo para você, se você precisar. Então você não precisa ter medo de situações, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, né? Também você não precisa se preocupar assim, mas será que eu vou conseguir fazer? Se você quiser, você vai. A espiritualidade ampara, basta você querer. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa sobre mediunidade? Não? Então tá. Obrigado. Vamos lá então, senhora. Então vou pedir para todo mundo estender as mãos assim, como se fosse receber um presente. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar o nosso pensamento. Vamos nos imaginar numa estação de trem. O trem acaba de encostar na estação. Abrem-se as portas dos vagões. E eu vou entrando no vagão. Nesse vagão, eu vou encontrando pessoas desencarnadas que há muito tempo eu não vejo. Vou abraçando essas pessoas, um abraço bem forte, bem caloroso. Fecham-se as portas do vagão.
E o trem recomeça a viagem. Durante a viagem, eu vou encontrando outras pessoas que há muito tempo eu não vejo e que eu gostaria que estivessem aqui. Da janela do trem, eu vejo lá na frente a fumaça subindo da Maria Fumaça, subindo, aquela fumaça branquinha, se misturando com as nuvens, também branquinhas. Eu vou pegar essa nuvem branca, que é só energia positiva, e vou levar lá na minha casa. Vou entrar na minha casa e vou passar essa energia positiva em toda a sala, tirando toda a energia negativa que está lá, deixando só energia positiva. Vou passar lá na cozinha, na área de serviço, no corredor. Vou passar lá no quarto dos filhos. Vou tirar toda a energia negativa que está lá. Vou passar nos banheiros. Vou passar lá no quarto onde eu durmo. Passando em todos os cantos do quarto, tirando toda a energia negativa que está lá, deixando somente a energia positiva. Vou levar essa nuvem de onda positiva lá na casa daquele parente, daquele amigo, daquela pessoa que eu sei que está precisando. E vou passar também em todos os cômodos da casa. Tirando toda a energia negativa que está lá, deixando somente a energia positiva. Essa nuvem lá nos hospitais, lá nos leitos. Vou levar lá na UTI. Vou levar essa nuvem branca como sendo um bálsamo salutar para aquelas pessoas que estão lá e que tanto precisam. Vai vendo o apito que está se aproximando na próxima estação. Eu vou me despedindo das pessoas que eu encontrei ali, abraçando-as e dizendo um até breve. Elas vão seguir viagem e eu vou descer. O trem vai parando, abrindo as portas. Eu vou me despedindo das pessoas que ali me encontrei. Aos poucos, eu vou saindo do trem.
aos poucos. Eu vou voltando aqui para casa. Vou abrindo os meus olhos, mexendo os meus ombros. Todos bem? Agora vai ter um café aqui atrás. E logo após o café a gente vai começar os atendimentos. Obrigado. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser.